Dizem que existe um livro escrito não por mãos humanas, mas pelos próprios deuses, um manuscrito tão poderoso que quem o lê pode dominar o céu e a terra. Seu nome é o Livro de Thoth, e segundo os antigos egípcios, ele continha o segredo da criação, da vida e da morte. Thoth era o deus da sabedoria, da escrita e da magia, aquele que ensinou aos homens as palavras, o tempo e o conhecimento. Chamado de o mensageiro dos deuses, era visto como o guardião da verdade e o inventor da linguagem. Mas havia algo que nem os faraós ousavam tocar: o livro onde Thoth teria registrado os mistérios do universo. Disse que esse livro reunia todo o conhecimento divino. Ele ensinava a conversar com os espíritos, a invocar os elementos e até a compreender o que acontece depois da morte. Era o poder absoluto, um conhecimento tão perigoso que, segundo as lendas, quem o lesse seria consumido pela própria sabedoria. O livro de Thoth teria sido escrito em 42 pergaminhos sagrados, guardados em cofres de ouro, protegidos por encantos e maldições. Diz a tradição que os pergaminhos eram selados por sacerdotes e guardados em templos subterrâneos, longe dos olhos mortais. Apenas os iniciados, aqueles que haviam sido purificados pelo silêncio e pela verdade, poderiam sequer olhar para ele. Mas um homem ousou desafiar os deuses. Seu nome era Nefer-Kaptah, um sacerdote que dedicou a vida a decifrar o segredo de Thoth. Movido pela sede de conhecimento, ele acreditava que o livro lhe daria o poder de dominar o tempo e a morte. Guiado por sonhos e visões, ele encontrou o local onde o livro estava escondido, no fundo do rio Nilo, dentro de uma caixa de ferro, cercada por serpentes e escorpiões encantados. Dizem que Nefer-Kaptah enfrentou os guardiões do submundo, recitou feitiços proibidos e mergulhou nas águas sagradas até alcançar a caixa. Quando a abriu, uma luz dourada o envolveu. O livro reluzia como se estivesse vivo, e ele o leu. Naquele instante, o mundo pareceu parar. O sacerdote passou a compreender o idioma dos animais, a linguagem do vento e o movimento das estrelas. Ele aprendeu a manipular o tempo e até a ressuscitar os mortos. Mas os deuses observaram e não perdoaram. Thoth, enfurecido, apareceu diante dele e declarou: nenhum mortal pode carregar o poder dos deuses sem ser destruído. E então a maldição caiu. O filho de Nefer-Kaptah morreu, sua esposa enlouqueceu, e ele, tomado pela culpa, afogou-se no mesmo rio onde havia encontrado o livro. Sua história foi apagada dos templos e deixada apenas como aviso. O homem que busca o poder divino perde o que o torna humano. O livro desapareceu nas águas, mas o mito sobreviveu. Séculos depois, sacerdotes de Hermópolis afirmavam possuir fragmentos do texto original. Diziam que o livro de Thoth era a origem do livro dos mortos, usado nas tumbas para guiar os faraós após a morte. Outros acreditavam que apenas partes da sabedoria foram preservadas, o suficiente para invocar, curar e destruir. Com o passar dos séculos, o nome de Thoth cruzou fronteiras. Quando os gregos chegaram ao Egito, identificaram Thoth com Hermes, o mensageiro dos deuses. Nascia então Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, símbolo do homem que dominava a filosofia, a alquimia e a magia. O hermetismo, que influenciou alquimistas e ocultistas por milênios, dizia que o livro de Thoth era real e continha a chave das leis universais, a correspondência entre o céu e a terra, o espírito e a matéria. Assim como em cima, é embaixo. Essa frase, segundo os iniciados, veio diretamente do livro sagrado dos deuses. Durante a Idade Média, ordens secretas afirmavam guardar cópias do livro de Thoth. Ocultistas e estudiosos acreditavam que ele havia sido traduzido e mantido em sigilo em bibliotecas subterrâneas.
Alguns diziam que figuras como Leonardo da Vinci e Isaac Newton tiveram acesso a partes desse conhecimento e que suas descobertas científicas eram, na verdade, fragmentos decifrados do saber de Thoth. No século XIX, o ocultista Eliphas Levi mencionou ter recebido visões associadas a Thoth. Décadas depois, Aleister Crowley afirmava ter sido inspirado pelo mesmo espírito. Ele criou o tarô de Thoth, um conjunto de cartas que representaria páginas simbólicas do livro perdido. Cada carta seria um espelho de um princípio cósmico, um fragmento de sabedoria divina traduzido em imagem. Mas o mistério se aprofundou quando arqueólogos começaram a relatar eventos inexplicáveis. Em escavações no Egito, alguns pesquisadores que manusearam papiros desconhecidos adoeceram misteriosamente. Outros afirmaram ouvir vozes sussurrando em línguas antigas. E há registros de estudiosos que morreram poucos dias depois de examinar textos atribuídos a Thoth. Os antigos alertavam: quem pronunciar as palavras de Thoth despertará os deuses e trará ruína ao próprio coração. Para eles, o conhecimento absoluto não era bênção. Era uma força viva que cobrava um preço. Em tradições gnósticas e árabes, Thoth aparece como o guardião do livro eterno. Manuscritos medievais etíopes também mencionam um deus escriba que registrava o destino de todas as almas. É o mesmo mito, contado com nomes diferentes, atravessando civilizações que jamais se encontraram. Alguns estudiosos modernos acreditam que o livro de Thoth nunca foi um pergaminho físico, mas um código simbólico, uma metáfora do despertar da consciência. Um mapa espiritual escondido em mitos, símbolos e textos herméticos. Outros, porém, acreditam no contrário, que o livro é real, escondido por ordens antigas, e que fragmentos sobrevivem em bibliotecas secretas no Vaticano e no Museu do Cairo. Há relatos de documentos egípcios classificados como intransponíveis, nunca traduzidos, mantidos sob sigilo até hoje. E há quem diga que um desses textos contém os ensinamentos originais de Thoth, fórmulas de ressurreição e de ascensão espiritual. O tipo de conhecimento que poderia mudar tudo o que entendemos sobre a vida. Existem rumores de que o livro de Thoth foi levado para fora do Egito, talvez para um templo no deserto do Saara, guardado por uma irmandade que jurou nunca revelá-lo. Outros afirmam que o texto foi dividido e espalhado entre templos e ordens secretas, para impedir que o poder fosse concentrado em uma única pessoa. Em 1930, um grupo de arqueólogos relatou ter encontrado inscrições em Tebas que diziam: "Quando o mundo esquecer quem é, o livro de Thoth voltará à luz." Para alguns, isso significa que o conhecimento dos deuses reaparecerá quando a humanidade estiver pronta. Para outros, é um aviso de que cada vez que o livro é encontrado, uma nova era de destruição começa. O que realmente era o livro de Thoth? Um artefato, uma metáfora, uma tecnologia espiritual? Talvez seja tudo isso. Talvez o livro nunca tenha existido em papel, mas dentro de nós, um reflexo do desejo humano de compreender o mistério da criação. Porque o verdadeiro poder, dizem os sábios, não está em saber tudo, mas em compreender o que não deve ser conhecido. O conhecimento absoluto é uma lâmina de 2 gumes, ilumina e destrói. Talvez o livro de Thoth ainda exista, escondido sob a areia do tempo. Ou talvez ele esteja adormecido em cada mente que ousa buscar respostas demais. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios que o mundo antigo tentou esconder.